Fala comigo, meu povo. É o seguinte, se você tá vendo isso aqui no dia que isso aqui foi postado, ó, uma boa quarta-feira pra você, que seu dia seja muito abençoado. Enfim, ó, vamos falar de um assunto muito complexo, um assunto bem polêmico, porque hoje não é pós-jogo, hoje não teve jogo do Flamengo, então eu tô aqui falar de quê? De Pedro. Por quê? Pedro é um dos principais jogadores do Flamengo há muito tempo, né? Desde que o Pedro chegou no Flamengo em 2020. Em quase todas as temporadas ele foi um jogador titular, é essencial pro Flamengo. Mas nesse início de ano aqui, pra quem não sabe, o ano já começou, né? Um bom início de ano pra vocês, já estamos em fevereiro, né? Pelos resultados do Flamengo não parece que o ano começou, mas começou, né? O rendimento do Flamengo parece de início de ano, que a temporada começou. Não, mas, né, a temporada começou, já temos decisões aí, já temos títulos perdidos, já temos campeonatos jogados no lixo e tá tudo certo, né? Mas enfim, e o Pedro no meio desse bololô inteiro, no meio desse rendimento ruim do Flamengo na temporada, né? Nesse início de temporada, o Pedro é um dos principais alvos, né, de críticas. Até porque ele não vem jogando nada. A realidade é essa. Se você viu meus últimos vídeos aí de pós-jogo, você sabe da minha opinião sobre os últimos rendimentos do Pedro, né? O Pedro não vem jogando nada, o Pedro não vem encostando na bola, o Pedro não vem gerando perigo nenhum pro gol adversário. E eu acho que isso não é uma questão só de ser ruim ou ser bom, até porque o Pedro é um dos melhores, se não o melhor centroavante no Campeonato Brasileiro e na América no geral. Mas acho que é uma situação bem mais complicada, bem mais complexa do que a gente pode analisar em apenas um vídeo de pós-jogo, né? O que eu posso falar nos jogos aqui que o Pedro não vem jogando bem. O Pedro, nos 4 jogos que ele jogou na temporada, né? Todos os jogos, 3 como titular, o Pedro teve uma minutagem de 51 minutos, em média, e apenas 2 finalizações no gol. Então são números que para um centroavante não são bons. E que eu acho que é importante a gente analisar aqui, discutir um pouco mais sobre o que vem acontecendo com o Pedro, sobre por que ele vem desempenhando um futebol ruim e o que eu acho que vai ser dele aqui pra frente. Que muitas pessoas já especulam em transferência, muitas pessoas já especulam em encerrar o ciclo do Pedro no Flamengo, contratar alguém que consiga ser mais útil para o Flamengo, mas eu acho que não começa muito por aí. Eu acho que o Pedro é um jogador essencial, foi quase em todas as ocasiões essencial para o Flamengo desde que ele chegou, né? Já vão fazer, se não fazem, 6 anos que o Pedro está aqui. E eu acho que em nenhum momento a gente duvidou da capacidade técnica dele. O Pedro é um baita de um centroavante muito técnico, muito especial, muito raro, e que a gente tem que tratar com carinho, até porque é um ídolo da torcida do Flamengo, é um cara que foi muito importante em diversas conquistas, mas o fato é que não tá jogando bem, a gente tem que ver os dois lados também. O Pedro, ó, se a gente analisar os 4 jogos que o Flamengo jogou até agora: Vasco, Fluminense, São Paulo e Corinthians. Ele não começou apenas contra o Vasco, e talvez tenha sido a melhor partida dele. O segundo tempo dele contra o Vasco eu acho que não é um segundo tempo ruim, eu acho que é um segundo tempo bem sólido, o Flamengo vinha dominando o jogo, e ele conseguiu ter algumas ações aqui com bola. Show! No mais, ele deu apenas uma assistência contra o São Paulo, né? Naquele 2 a 1 ele dá assistência de peito pro gol do Plata. Mas no mais, são 4 jogos com 0 gols e apenas essa assistência para o Plata. Então, em 4 jogos, uma participação em gol, que é um número bem ruim pro Pedro. Mas não é só questão de números, é questão de desempenho. O Pedro, nesses 4 jogos, teve uma média aí de pouco mais de 18 ações com bola, que pro Pedro e pro Flamengo é um sinal ruim, né? O Pedro é um jogador que hoje, pro Flamengo, quanto mais ele pega na bola, melhor o time joga. O Pedro sempre foi um sinal, um termômetro pro Flamengo. Quanto mais ele pega na bola, melhor o time está. Quanto mais o Pedro pega na bola, quanto mais o Pedro tem ação com a bola, mais o Flamengo está próximo à área, mais o Flamengo está com perigo de ameaçar o adversário. E atualmente, o Pedro está com uma média de ações com bola bem ruim, o que também pode explicar um pouco o início de ano conturbado do Flamengo. Mas enfim, o Pedro vem jogando mal, isso é fato, mas eu acho que tem muitas questões pra gente rever. O Pedro já teve fases ruins? Já. O Pedro já teve fases piores até do que essa que a gente está vivendo. No ano passado, não sei se vocês lembram, no meio naquela treta com o Felipe Luiz, o Pedro também ficou uma grande sequência de jogos sem marcar gols. Mas ele era um contexto diferente. O Flamengo vinha jogando bem, mas ele era um cara que não estava conseguindo se destacar, não estava conseguindo fazer nada. E agora é uma situação diferente. O time inteiro do Flamengo tá jogando mal. O Flamengo não tá jogando bem no geral. E o Pedro também vai nessa paca. O Pedro é um jogador que ele precisa de poucos toques para fazer gol, isso é verdade.
mas o Pedro não é um jogador de criar jogada. O Pedro não é um jogador que, mesmo se o time estiver mal, ele vai na zaga, vai pegar a bola, vai sair driblando todo mundo e vai fazer o gol. Ele não é um jogador que faz isso. Ele é um jogador de pegar a bola, que o companheiro vai dar pra ele, e chutar e fazer o gol. Esse é o Pedro. Então, quanto mais ele pegar na bola, melhor ele joga. Mas se o time não está conseguindo construir pra ele, ele não vai pegar na bola, ele não vai fazer gol. E é um dos fatores que vem influenciando também o Pedro a jogar mal. O Flamengo não vem produzindo. O Flamengo vem criando muito pouco. Eu acho que essa é uma questão até um pouco mais preocupante do que o Pedro. Porque o Flamengo não está construindo. O Pedro não está fazendo gols também é uma é um resultado final de uma engrenagem que não vem funcionando desde sua origem. O Flamengo não vem construindo com os seus zagueiros, o Flamengo não vem construindo com os seus volantes, o Flamengo não vem construindo com os seus meias, e com isso a bola não chega pro Pedro para ele empurrar pro gol. Esse é um dos primeiros pontos. Segundo, o Pedro é um jogador que está voltando de uma lesão, né? Não sei se vocês se lembram, né? No jogo de ida da Libertadores contra o Racing, o Pedro lesionou aqui o braço e ficou fora da reta final inteira do Flamengo. Voltou apenas para os últimos 2 jogos da temporada contra o Pirâmides e contra o PSG no Mundial. Então o Pedro não jogou a reta final do Flamengo. O Pedro está muito tempo fora. O Pedro também vem junto com o elenco do Flamengo de um ano muito pesado, de um ano muito conturbado, de um ano muito longo em questão de jogos. O Flamengo jogou mais de 70 jogos com o seu time principal na temporada passada e teve um tempo de férias bem curto. O Flamengo viajou para Lima, o Flamengo voltou para o Brasileirão para ganhar o Brasileirão na reta final. O Flamengo foi para o Qatar, disputou o Mundial e volta para logo depois, mesmo conseguindo estender um pouco as férias, ter pouco tempo de folga para os seus jogadores. E o Flamengo inicia a temporada mal, acho que muito por conta disso também. Os jogadores estão ainda pegando ritmo de jogo. Os jogadores estão ainda não queriam estar jogando agora. O planejamento do Flamengo não era ter começado a jogar tão cedo, né? Mas por conta das complicações do Carioca, teve que colocar o time titular para não cair, enfim. E é isso. Mas o fato é que o Flamengo não estava preparado para estar jogando agora, né? Muita gente pode discutir se isso é certo ou errado, mas o fato é que o Flamengo não está bem fisicamente. E o Pedro passa muito por isso, que tá uma questão ainda mais porque vinha de uma lesão. E só para deixar claro aqui, antes da lesão ele vem jogando muito bem, né? O Pedro ele teve uma questão ruim ano passado, de uma sequência de jogos sem marcar gols, como eu falei, mas após aquela briga dele com o Felipe Luiz, ele começou a jogar muito bem. E do momento da briga do Felipe Luiz, que ele fica jogos fora, que é exposto que ele não estava treinando, que ele não estava se dedicando, até a lesão dele, foi um momento que ele jogou muito bem. Que eu tenho aqui, até os números aqui que eu peguei. Nesse meio tempo de briga com o Felipe Luiz, que ele voltou a jogar, e até a lesão dele, foram 20 jogos que o Flamengo disputou. Em 15 ele foi titular. E nesses 15 jogos, 20 jogos, né, em que 15 ele começou titular, ele participou de 14 gols. O Pedro, em todos esses jogos, ele fez 10 gols e deu 4 assistências. Era um momento muito bom do Pedro. E era um momento que o time começou a entender como o Pedro joga e jogar por ele, né? Foi um momento que se falava que o Pedro não conseguia marcar, que o Pedro não conseguia dar intensidade pro Flamengo, e foi vendo que isso é uma mentira. O Pedro, apesar de não ser um jogador tão móvel assim, não ser um centroavante tão volátil assim, de conseguir jogar fora da área, como, sei lá, o Yuri Alberto, o próprio Gabigol, são jogadores que conseguem construir mais de fora da área. O Pedro conseguiu se encaixar no modo que o Flamengo jogava. O Pedro, ele meteu o hat-trick contra o Vitória. O Pedro teve uma das melhores partidas dele pelo Flamengo, foi contra o Palmeiras, né, que ele dá assistência para o Arrascaeta, ele faz gol, ele gera pênalti pro Jorginho converter. Então foi uma baita partida do Pedro, que aconteceu no ano passado, não faz muito tempo não. Então, capacidade para jogar nesse time do Flamengo, o Pedro tem. Não é questão de, o Pedro não se encaixa no estilo de jogo do Felipe Luiz. Não acho que é isso. Acho que a gente tem muitas questões. Primeiro que o Flamengo não vem produzindo. O Flamengo não vem criando chance pro Pedro converter. Segundo, o Pedro não vem... o Pedro vem de uma questão física muito forte. Uma questão física bem delicada. E que ele tá voltando aos poucos ainda a jogar. Outra coisa. O Pedro não é um jogador móvel, como eu falei. O Pedro não é um jogador que vai chegar, vai criar jogada toda hora, ele é um finalizador de jogadas. Então é uma questão que até o Flamengo estava querendo ter uma solução, né, de um jogador um pouco mais participativo, sem quando tá fora da área, enfim, buscou o Caio Jorge, não deu certo, enfim, em dado momento tentou o Juninho,
Mas enfim, e o Pedro não é esse cara. E a gente sabe disso, e o Filipe Luís entende isso, e mesmo assim gosta do Pedro. E a gente vai contar com o Pedro até o final da temporada, porque é um jogador extraordinário. E outra coisa até que eu tinha notado aqui, ó. É, o, o Pedro, muita gente vem falando aqui que talvez o Pedro não tá se dedicando, que talvez seja uma questão de falta de treino, que enfim, que eu acho que é uma questão descartável, tá? O Pedro já teve uma questão com o Filipe Luís de treinar pouco, de estar se dedicando menos, de não estar correndo. Mas a gente sabe muito bem que quando isso aconteceu, o Filipe Luís bancou ele. O Filipe Luís, quando o Pedro não quis treinar, quando o Pedro largou o treino, quando o Pedro se mostrou bem de corpo mole, o Filipe Luís colocou ele no banco e deixou ele fora de jogos. Lembro vocês, a partida contra o São Paulo, no Maracanã, ano passado, e a partida contra o Santos, a sequência, o Pedro ficou fora dos dois jogos, não ficou nem no banco, porque ele abandonou o treino. Então o Filipe Luís sempre demonstrou muito uma conduta de quem treina, joga. Ele sempre fala isso nas entrevistas dele, que o campo fala, e que quem tiver melhor vai jogar. Então, o Pedro jogou os últimos 3 jogos de titular. Então imagino eu que o Filipe Luís vendo os treinos, ele admite que o Pedro está apto para jogar e que ele quer o Pedro jogando. Agora, ele tá jogando bem? Tá jogando bem os jogos? Não. Mas acho que isso vai para outra questão. O Filipe Luís parece que vem controlando muito o Pedro por conta da questão física, né? Como eu falei, uma média de 51 minutos de jogo. E que vem obedecendo muito isso. Não, dá ali a casa. Se o Pedro começa como titular, como começou os últimos jogos, dá ali 60 minutos, ali ele já é substituído. Então, essa é a metragem que a gente tem. O Filipe Luís parece estar controlando muito o Pedro, em questão física. Outro ponto é, o Flamengo não tá criando. O Flamengo não tá jogando bem. Quando o Flamengo começar a criar mais jogo, quando o Flamengo começar a criar mais oportunidades, o Pedro vai melhorar. O Pedro vai começar a fazer mais gol. O Pedro vai começar a dar mais assistência, porque ele é isso. Ele é um jogador que quando chega a oportunidade para ele, ele não vai... Ele pouco desperdiça. Mas fato é também que o Pedro vem participando pouco do jogo, mas é a característica do Pedro. A gente não pode também fingir que isso é de agora. O Pedro nunca foi um jogador de muita participação e tudo mais. E que isso é bom. Não. A gente precisava de um centroavante que participasse mais. Mas esse cara não é o Pedro. Esse cara nunca foi o Pedro. O Pedro nunca foi esse cara. Mas porque o Pedro também vai te entregar outra coisa. E acho que talvez o Flamengo precise de um cara que participe mais agora. Ainda mais que o time não tá criando nada. Sim. Mas dá tempo ao tempo. É esperar os caras pegarem ritmo. É esperar os caras pegarem mais condicionamento físico. E começarem a criar mais, começarem a jogar mais, começarem a dar mais oportunidade pro Pedro. Que o Pedro vai começar a marcar. Na minha opinião é isso. O Flamengo precisa... A engrenagem do Flamengo por inteiro precisa começar a rodar pro Pedro também começar. A gente não pode esperar o contrário. Mas enfim, galera, ó, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ó, concorda comigo? Eu acho que o Pedro tem que continuar no Flamengo. Eu acho que o Pedro vai voltar. O Pedro vai dar a volta por cima nesse início de temporada bem conturbado. Deixa aqui nos comentários, deixa o like, se inscreva. Tamo junto e falou!